Nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito gostoso. Eu gosto muito do discipulado. A gente vai falar um pouquinho sobre o discipulado, né? Um assunto bem gostoso, algo assim de Deus para nós. Eu vejo que é uma bênção de Deus para nós o discipulado, né? Discipulado é um instrumento de Deus para cura, proteção e multiplicação da igreja, né? De todos nós, para todos nós. Então é algo assim muito bom, algo que Deus nos deu, né, para nos ajudar nesse processo nosso de cura, de proteção, né? Então, algo assim maravilhoso que Deus nos deu. O discipulado é uma ordem dada por Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Um texto bem conhecido também, né? Um assunto bem conhecido e um texto bem conhecido também de todos nós, né? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o discipulado é algo dado por Deus, né? É uma ordem dada por Deus para cada um de nós, para todos nós. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que diz assim, ide, né? A palavra do Senhor não diz assim, não tem nomes, né? Não fala assim, é o líder de célula que é para ir, é o pastor que é para ir, é o irmão que gosta de orar, né? É o irmão que gosta muito de célula, né? Então a palavra do Senhor diz ide, esse ide quer dizer eu, você, todos nós, né? Que fazemos parte da igreja do Senhor. Então o Senhor nos deu esta ordem para ir, né, para poder fazer discípulos, para discipular pessoas, para ajudar pessoas, né? E consequentemente, através disso haverá cura, haverá proteção e haverá multiplicação para a igreja, né? Através deste discipulado, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas e vai haver uma multiplicação, a começar em nós, né? Nós somos discípulos, começa em nós. Então, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos e nós vamos ajudar pessoas a serem também pessoas curadas, pessoas libertas. Nós acabamos de voltar do seminário, né? A maioria, a grande maioria, eu acho que uma ou duas pessoas, talvez aqui, que ainda não foram no seminário. O restante, todos sabem, né, o que é seminário Vidas no Altar. Então, processo de cura, processo de libertação, processo de restauração, todos nós já passamos, estamos passando, né? Alguns iniciando, outros mais para frente, mas todos nós. Então, agora é o momento, né? Estamos no momento, vivemos o momento de fazer discípulos, né? De ajudar pessoas a serem curadas, a serem libertas, assim como Deus está fazendo conosco também, né? Se eu fosse pedir para cada um de vocês falar, com certeza vocês iam falar de algo que Deus curou, de algo que Deus libertou, de algo que Deus está trabalhando na vida de vocês. Então, todos nós temos algo que Deus está fazendo. Então, nós precisamos fazer para outras pessoas também, né? Ter os nossos discípulos também, passar adiante aquilo que nós temos recebido do Senhor. E o discipulado no Novo Testamento, né, a gente vai ver um pouquinho como que foi no Novo Testamento. Aqui, como que Jesus, ele fez, como que ele iniciou, né, o discipulado do Novo Testamento. Jesus nos ensina em como fazer discípulos e expandir o reino de Deus. E os princípios ensinados, vividos e ordenados
por ele, né, para praticar na igreja. Então, Jesus nos ensina como fazer, né? Nós não estamos assim perdidos, né? Eu não sei fazer, né? Eu já vi pessoa falar assim, eu não tenho dom, né? Eu preciso de um dom. Então, aqui Jesus ensina de maneira simples, o mais simples possível, de como fazer discípulos, de como discipular pessoas, né? E de como sermos também bons discípulos para o Senhor. Em Marcos 3:14, né, a parte A do versículo diz assim: então designou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Então, como? No Novo Testamento iniciou ali, Jesus escolheu 12 discípulos para começar, né? E começou a trabalhar com esses discípulos e orientou que eles fossem o quê? Ensinar, né? Fossem ajudar pessoas, fossem pregar, ensinar tudo aquilo que estavam aprendendo com ele, né? Que privilégio, eles aprenderam diretamente com Jesus, né? E ali eles tiveram depois que sair pregando, sair ensinando, sair falando tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado para eles. Nós vemos aqui que Jesus não começou por uma liderança religiosa e nem com as pessoas mais destacadas da sociedade. Elas foram alcançadas e envolvidas mais tarde. Dessa maneira, Jesus demonstrou que o discipulado não precisa ser iniciado com os melhores e mais destacados homens e mulheres da sociedade. Jesus não começou com uma multidão, mas sim com apenas 12, os quais, aos olhos humanos, não eram os melhores homens, né? Então, Jesus, aqui de início, já nos orienta, nos ensina, né? Como que ele começou? Ele não começou com uma multidão, ele não começou com muitas pessoas, ele começou com 12, né? Hoje nós trabalhamos na igreja discipulado 1 a 1, né? Você e mais um, né? Então, nós vamos começar com uma pessoa, né? Nós vamos ser discipulados e nós vamos discipular uma pessoa e dali vai crescer, né? Precisamos crescer. Essa foi a ordem de Jesus. Então, ele começou com esses 12 e dali foi crescendo, né? Eles saíram ensinando, eles saíram pregando, curando, libertando pessoas, né? Porque a gente viu no início que o Senhor deu, né, para eles essa ordem, né, de ir, né? Então eles foram e aqui nós temos que ir também, nós temos que fazer. Dificilmente nós escolheríamos, né, olhando os discípulos de Jesus, pescadores, cobradores de impostos, homens temperamentais e incultos para o plano da salvação. A gente olhando os discípulos que Jesus escolheu, né, dificilmente a gente escolheria esse tipo de discípulos, né? Pessoas temperamentais, pessoas difíceis, pessoas às vezes incultas, né? Então, dificilmente, se a gente fosse escolher, né, a gente ia escolher aquela pessoa que fosse melhor, né? Uma pessoa mais tranquila, menos temperamental, né? Mais fácil de trabalhar com ela. Então, por isso que a gente não pode escolher, né? Deus que vai nos dar aquelas pessoas, aqueles discípulos que nós vamos estar trabalhando, né? E também o discípulo não pode escolher o seu discipulador, né? Tem que orar e confiar que Deus vai preparar e colocar a pessoa certa, né, para você estar ajudando. De repente, com certeza, a maioria das vezes, né, Deus trabalha com as duas partes. Deus trabalha tanto com o discípulo como com o discipulador, né? Vai trabalhando com as duas partes. Essa atitude de Jesus não é porque ele desprezasse pessoas cultas ou de alto poder aquisitivo, e sim porque ele queria nos demonstrar que o reino de Deus pode ser expandido com qualquer pessoa, de qualquer classe social, que se coloca em suas mãos e se deixa ser usada por ele. Depois vamos ver a lista de cristãos, de pessoas, né, como Lucas, como Paulo, Barnabé e outros, né? Outros menos cultos e cultos também, de elevada posição social e não. Então,
Jesus não tinha discriminação, né? Ele escolheu aquelas pessoas que eram menos cultas, que eram talvez pessoas mais difíceis, mas futuramente teve outros discípulos, né? Como Paulo, foi um discípulo muito culto, pessoas cultas, pessoas de posição social. Então, mais para frente se acrescentou, né? Então, não é que não podemos ter esse tipo de pessoa. Mas Jesus quer dizer aqui que qualquer pessoa, o mais simples que for, né, pode ganhar pessoas, pode fazer discípulos. Basta deixar, né, ser usado por ele, deixar que ele use a sua vida. Então você pode ser bênção na vida de alguém, né? Porque o discipulado, o discípulo e o discipulador é você será abençoado e você poder abençoar a vida de alguém. Então qualquer pessoa se colocando realmente nas mãos do Senhor, né? Olhando para o Pai, como a gente viu na mensagem domingo, né? Qualquer pessoa que estiver ali se colocando, olhando para o Pai, não tirando os olhos do Pai, vai ser usado por Ele, vai ser grandemente usado por Ele, né? Vai ser abençoado, vai ser, né, vai ser discipulado, vai ser ajudado e vai também poder ajudar outras pessoas. Para que Jesus nomeou os discípulos, né? Por que será que Jesus nomeou os discípulos? Para que ele nomeou? Está em Marcos 3, 14, a parte B. Marcos 3, 14, a parte B. E os mandasse a pregar, ensinar. No versículo 15 diz assim: e para que tivessem a autoridade de expulsar os demônios, né? Quer dizer, libertar, curar, restaurar. Então, para isso que Jesus mandou, né? Então, eu vejo que cada um de nós somos discípulos, né? Talvez alguns ainda não são discipuladores, mas todos são discípulos, né? Então, Jesus nos nomeou a cada um de nós para poder estar ali, né? Ele nos deu autoridade, nos mandou e nos deu autoridade para poder expulsar demônios. Quer dizer, você ajudar pessoas a serem libertas, a serem curadas, a serem restauradas, né? Porque através do discipulado é isso que acontece, né? Você é ajudado. Através do discipulado você começa um processo ali para ser liberto, para ser curado, né? Você vai compartilhando e você vai ser ajudado. Então, Jesus preparou tudo para nós, para chegar até nós no dia de hoje. Antes dos discípulos, né, saírem para pregar, para estar ensinando, eles precisavam estar com Jesus. Talvez aqui é o grande fracasso, né, de muitos discipuladores. Porque os discípulos, antes deles saírem, eles passavam, né, horas ali, ficavam horas com Jesus. Jesus também, né, antes de fazer os seus discipulados ali, com os seus discípulos, ele passava às vezes noites inteiras orando aos pés do Senhor, aos pés do Pai. Então, talvez aqui é o grande segredo, né, de você ter um discipulado bem-sucedido. É você estar sempre olhando para o Pai, é você estar sempre aos pés do Senhor, né, orando, buscando, antes de você ir até o seu discípulo, antes de você ir fazer o seu discipulado. Você está aos pés do Senhor, né, buscando ali orientação, porque são vidas, né, buscando orientação. Senhor, como que eu vou ajudar aquela pessoa? Né, aquela pessoa está com um problema, ela precisa de cura, ela precisa de libertação, e qualquer palavra que eu for dar para ela, ou uma oração que eu for fazer com essa pessoa, né, tudo tem que ser dentro da orientação que Deus for nos dar, porque se a gente for falar de nós mesmos, nós podemos matar uma pessoa, uma vida, né? Então é muito importante para a gente ser bem-sucedido, né, a gente primeiro, antes de qualquer discipulado, a gente estar aos pés do Senhor, buscar a orientação, né? Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar? Olha o problema daquela pessoa, a dificuldade. Deus já me deu autoridade para isso, né? A cada um de nós. Deus já deu autoridade, mas a gente precisa buscar e pedir essa orientação, né? Senhor, o que eu vou falar para ela? Como que eu vou ajudar? Né? Como que eu vou... Senhor, me dá o direcionamento de ajudar, como ajudar essa pessoa. Então, aqui está o grande segredo, né? O grande sucesso de um discipulado bem-sucedido. Estar
olhando sempre para o Pai, como a gente viu domingo. E o terceiro ponto, após a ascensão de Jesus, o número de discípulos foi elevado. Então aqui a gente começa a ver o crescimento, né? Iniciou ali aqueles discípulos, Jesus mandou, Jesus ensinou como fazer, e aqui começou o quê? A crescer, né? Começou a multiplicar aqui esses discípulos. Atos 1:15. Atos 1:15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Então foi multiplicando, né? Houve ali uma multiplicação, eram 12. Né? E cada vez que aqueles discípulos iam, se reuniam, começavam a ensinar, aquele número ia crescendo. Né? Se você quiser saber mais assim, sobre o crescimento da igreja, o início do crescimento da igreja, o livro de Atos, se você for ler todo o livro de Atos, ali você vai ver o crescimento, né? Porque Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, né? Aí da ascensão dele, os discípulos ficaram, e dali começou o crescimento da igreja, através dos discipulados, né? E aí, graças a Deus, chegou até nós, né? Se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque esses discípulos obedeceram. Eles continuaram, mesmo Jesus subindo, né? Eles continuaram e obedeceram, ensinando, né? Libertando, curando, ajudando pessoas, até chegar hoje em nós. E muitas vezes nós somos egoístas, né? Porque nós recebemos o Senhor no coração, nós somos ali discipulados, ajudados. Nós já fomos em tantos seminários, nós já estamos assim, sabendo exatamente o que tem que parar de fazer, ou o que tem que fazer, né? Para receber um 100% de cura, um 100% de libertação, e muitas vezes nós não fazemos. Né? Então, muitas vezes nós somos egoístas e nós estamos atrapalhando, atrasando esses outros discípulos que nós precisamos ganhar para crescer. Né? Graças a Deus que os discípulos não foram assim, né? Eles continuaram, eles obedeceram. Então, nós precisamos obedecer para poder outras pessoas, né? Pessoas que às vezes estão morrendo, pessoas que estão com vícios, pessoas que estão nas drogas, divorciando, né? Como a gente viu o testemunho, né, da irmã que foi no seminário, querendo se suicidar. Quantas pessoas hoje, diante dos problemas, elas estão numa situação assim ou até pior, né? Querendo realmente acabar com a própria vida, porque não vê mais solução para a vida dela. E nós somos essa solução, né? Por quê? Porque através da nossa preocupação, através da nossa oração, essas pessoas vão chegar até Jesus, né? Graças a Deus teve um discípulo que orou, né, e conseguiu levar essa pessoa para o seminário. Ela foi, e a vida dela hoje tem uma outra história. Né? Graças a Deus por isso. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos preocupar em realmente obedecer. Né? Lá, no fundo, tem aquele banner que fala, não sei se vocês todos já viram, da base do discipulado. Né? O ponto 1 lá é obediência. Né? Obediência, compromisso, lealdade e fidelidade. Então, se nós obedecermos, nós vamos ganhar muitas pessoas. Vamos ter muitos discípulos, né? Pessoas que realmente precisam do amor de Deus. E essa multiplicação vai acontecer. Hoje nós estamos 1 a 1, mas essa multiplicação vai acontecer. Além de um discípulo, você vai ter muitos, né? E vai crescer. Por quais lugares os discípulos anunciavam a palavra? O quarto, né? Já quase finalizando. Por quais lugares os discípulos anunciavam a palavra? Atos 8:4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então, por toda parte, né? Por onde que a gente vai? Né? Jesus aqui
deixou, também nos orientou, né? Por toda parte esses discípulos iam. Então, nós temos também que ir, né? Através das células, com o discipulado, acontece a expansão da célula, da igreja. Por toda parte, nas casas, né? Nos apartamentos, nos residenciais, nos bairros, né? Em todos os lugares que nós temos as células, ali vai acontecendo. Né? Também na empresa que vocês trabalham, na escola, na família, né? Nas casas da parentela, em todo lugar, ali onde tem uma pessoa que precisa ouvir o amor de Deus, em todos esses lugares, tem que ser anunciado. Nós precisamos ali falar, anunciar da palavra de Deus e fazer discípulos, né? Em todos esses lugares que precisam. E também é possível descobrir, né, e alcançar. Cada discipulador deverá ter a consciência de buscar um novo discípulo e não esperar que este venha até ele. Né? Então, um grande erro que a gente muitas vezes tem, né? A gente espera que a pessoa venha até nós, né? Muitas vezes a pessoa está ali, nós não vamos até ela. Deus já mostrou, né? Eu vejo assim, Deus acrescenta a pessoa a partir do momento que ela começa a fazer parte do seu círculo de amizade, né? De parentela ou de trabalho. É uma pessoa que você começa a ver ali no seu círculo de amigos, de amizade. Então, essa pessoa Deus está acrescentando, né? E às vezes são pessoas até que começam a nos incomodar. Né? E isso é para despertar, para a gente olhar para essa pessoa, para a gente orar, para a gente, né, fazer alguma coisa e ir até esta pessoa. E muitas vezes a gente espera, né? Ah, não, se quiser vai vir até mim. Né? Ah, não, se Deus quiser me usar, se Deus quiser que eu tenha um discípulo, essa pessoa tem que vir até mim. Né? Então nós temos que ir, se Deus está mostrando aquela pessoa, nós temos que ir até essa pessoa. Né? A gente vê, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade, às vezes, até de entrar dentro da igreja. Né? Ela tem, assim, aquele medo, ela não conhece ninguém. Então, nós temos que ir até as pessoas, nós temos que convidá-las, né? Nós temos que buscá-las, não podemos ficar só esperando que elas venham até nós. Algumas vão vir, mas outras nós temos que ir até elas. Paz e multiplicação são um resultado natural para as igrejas que discipulam. Cumpre-se então a palavra de Deus quando diz: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías 54, 17. Também Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então nós não precisamos temer, né? Ter medo de ajudar pessoas, né? Ah, não, tenho medo de ajudar pessoas, né? Libertação, pessoas, né, que estão aí nos vícios, pessoas prostitutas e tantas situações. Não precisamos ter medo. A palavra do Senhor nos dá esta segurança, né? Que o inferno não prevalecerá, né? Nós temos autoridade, nós vamos ajudar. E a igreja que discipula é uma igreja que tem paz, é uma igreja que é multiplicadora. Né? Então, o discipulado ele é muito importante, porque se eu não tenho discípulo, eu começo a ficar olhando para mim mesmo, para o meu problema, para a minha dificuldade. Né? Ai, mas está tão grande o meu problema, ai, mas eu estou tão cansado. Então, quando eu tenho um discípulo, quando eu tenho alguém, quando eu ouço e ajudo alguém, eu começo a olhar que o meu problema é pequeno, que o meu problema Deus está resolvendo, que a minha dificuldade, né, Deus vai resolver. Então, todos nós precisamos ter os nossos discípulos. Né? Se você ainda não tem, ore, peça a Deus. Né? Se você ainda não é discipulado, peça a Deus que Deus te dê um discipulador. E se você é discipulador,
né, e quer ganhar mais discípulos, ore também, Senhor, me dê mais discípulos, eu quero ajudar pessoas, eu quero ganhar pessoas. Então, orar, olhar para o Pai, se colocar, pedir a Deus que dê, né? Não podemos ficar acomodados, né, esperando, temos que tomar uma atitude, temos que fazer alguma coisa. O quinto, a arte de cair na graça. Em Atos 2, 41 e 47, é um texto que eu gosto muito também, que fala em relação a esse crescimento da igreja, né? A esse amor que tinha ali, quando os discípulos começaram a multiplicar, a crescer, um a um, ajudando. Temos aqui informações preciosas sobre a vida do discipulado, né? Onde havia comunhão, oração, o amor existente na igreja primitiva. Essa igreja primitiva, ela serve como um exemplo para nós, né? Onde havia ali as pessoas realmente se preocupando um com o outro, querendo fazer esse discipulado, né? E crescia muito, Deus acrescentava muito ali, porque havia esse amor, essa preocupação. O versículo 47 fecha o capítulo 2 dizendo que eles louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo, né? E cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então, no discipulado deve ser desenvolvido o companheirismo e o cuidado para com o discípulo. Então, aqui, através da amizade, né, vai ser fortalecido um novo convertido ou uma pessoa que você vai discipular. Então, através da amizade, né, do companheirismo, do amor, nós vamos ganhar as pessoas. Nós vamos ir até elas. E a igreja precisa ser simpática à sua comunidade. Ganhar as pessoas da sua rua, ganhar os familiares, o novo convertido, pelo vínculo da amizade que desenvolve com ele. Então, a amizade ela é muito importante. Né? Nós vamos ganhar a pessoa através da amizade. Nós não vamos chegar, eu preciso de um discípulo, você não quer ser meu discípulo? A pessoa não vai entender nada. Né? Mas você fazendo amizade, você ganhando aquela pessoa, ela mesmo, né, vai pedir. Sem ela saber, ela mesma vai pedir para ser discipulado. Né? A gente costuma até orientar. Numa pessoa que você está trabalhando, ou um novo convertido, você não precisa falar, nós estamos fazendo o discipulado, você é meu discípulo, não precisa falar tudo isso. Vai conversando, né? Faz amizade, ouve, começa a ajudar aquela pessoa. Né? Aquilo já é o discipulado ali, mas ela não precisa ficar sabendo para não criar uma barreira. Né? Então, aos poucos, aquela pessoa vai começar a entender. Né? E ela mesma vai pedir, ela mesma vai querer ser ajudada, porque ela vai ver que aquilo é bom para ela. Né? Em Tiago fala, confessar as vossas culpas uns aos outros para ser curado. Então, quando a gente compartilha, confessa nosso problema, nossa dificuldade, ali Deus vai operar uma cura. Né? Porque se você ficar guardando, porque às vezes é difícil você ter alguém para compartilhar. Aí você fica aguardando e você fica doente, você fica mal, você só piora. Então, quando você tem alguém, Deus coloca alguém para você compartilhar, então você é curado. Ali, Deus opera uma cura na sua vida. A igreja precisa, né, sair, ganhar o bairro. Esse ambiente de amor e atenção proporciona bem-estar a outras pessoas também. Dessa maneira, a igreja vai caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava o Senhor os que vão sendo salvos. Então, a cada dia o Senhor vai acrescentar, né? A partir do momento que a gente sorrir, que a gente ganhar, né? Ali no seu bairro, seu vizinho, seu colega, fazer amizade, né? Então, você vai cair na graça dessa pessoa, e Deus vai acrescentar para você, esse discípulo, para você estar ajudando. Eu vou pedir para a Silvia, ela é minha discípula, né? Eu vou usar ela como testemunho, assim, de como o discipulado, ele não é só o discípulo e o discipulador, e para aqui, e morre aqui, né? Cresce, vai crescendo. Então, a Silvia, ela vai falar um pouquinho do discipulado dela, mas a Silvia, ela é minha discípula, e ela discipula a Ramay, a Cristiane Ramay, que da Cristiane Ramay ganhou a Alessandra, né, que é amiga da Cris,
e foi batizada. Então, é esse processo, né? Você discipula alguém, essa pessoa discipula outra, e assim vai. E a Alessandra já está agora orando, né? Para ganhar a Elma, para ganhar as outras vizinhas lá, né? Então, o processo continua. Ele não para aqui, né? Já pensou se a Silvia parasse? Não, eu já sou discipulada, eu não preciso mais discipular ninguém, já sou ajudada. Mas ela continuou, né? Mas deixa ela falar um pouquinho do discipulado. A paz. Bom, o discipulado para mim tem me ajudado bastante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? E com o discipulado eu consigo me abrir mais, contar um pouco mais da minha vida. E assim também ajudar outras pessoas, né? Assim como assim como a Claudiana, a Cristiane Ramay, a Alessandra, tem a Carol também, né, Carol? Né? Tem a Cíntia também, que também está para me discipular, tem a Andréia. Então, já são muitas, né? Então, assim, eu sempre peço muita orientação para Deus, para mim saber o que falar. Porque a gente, de cara limpa, a gente não consegue ajudar as pessoas, né? A gente chegar sem saber o que falar. A pessoa chega contando, distribui um monte de coisa para você. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Né? Então, sem a orientação de Deus, a gente não consegue nem nos ajudar mesmo, quanto mais ajudar outra pessoa, né? Então, realmente, a gente sempre tem que pedir a orientação para Deus, né? Isso tem nos ajudado bastante, né? A gente pensa que não, mas quando você vê o resultado do discipulado, isso ajuda muito, né? Ajuda muito a mim como discipuladora, a pessoa que está sendo discipulada, a pastora, né? Porque muitas vezes quando eu não consigo alguma coisa, pastora, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então isso ajuda muito, né? Então, assim, as pessoas que estão sendo discipuladas e as que não estão discipulando, procure um discipulador, né? Você não vai estar compartilhando, você não está abrindo sua vida para a pessoa, você está abrindo a sua vida para Deus, né? Porque é Ele que vai estar te orientando. E isso faz muita falta para a gente, você ter uma orientação de uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que possa te ajudar no seu problema, né? Uma pessoa que possa, não, e se você fizer desse jeito, não vai ser melhor, né? Mas se você for por esse lado, não vai dar certo. Então, essa pessoa vai estar te ajudando, né? Ela não vai estar compartilhando a sua vida para outras pessoas, mas vai estar te ajudando a ir por um caminho melhor, né? Então, por isso que o discipulado é muito importante, né? E eu, graças a Deus, eu tenho minha discipuladora aqui, né? E me ajuda bastante, né? E isso tem ajudado várias outras pessoas também. Amém. Amém. Então, olhando para o Pai, né, vamos estar pedindo a Ele. Se você ainda não tem seu discípulo, né, peça ao Senhor. Né, nós precisamos, não podemos só receber. Ou se você ainda não é discipulado, né, peça ao Senhor também, Senhor, me dê um discipulador, alguém que possa me ajudar, alguém que possa orar por mim, cuidar bem de mim, né, como nós vimos no início. O discipulado, ele é um instrumento de Deus para nos ajudar, né, como igreja, para sermos curados, né, para haver proteção, né, porque às vezes tem um problema, uma dificuldade, e se você conta para uma pessoa que não é preparada, ela vai contar para outra, para outra, para outra. E se você conta para o seu discipulador, ele tem um compromisso com Deus, ele vai ouvir você e tem que ficar ali entre você, ele e Deus. Ele vai orar, né, e vai pedir orientação de Deus para ajudar você. Ele não vai ficar espalhando para outras pessoas. Se ele fizer isso, ele está errado, né, e Deus vai tratar com ele, porque está errado. A visão não é essa, né? Você vai ouvir e vai orar e vai pedir orientação para Deus. Então, se você ainda não tem, peça a Deus, né? Senhor, eu quero um discipulador. Senhor, eu quero um discípulo. Senhor, até hoje não tenho nenhum discípulo. Né? Às vezes, quando a gente olha quanto tempo de vida cristã que a gente tem, a gente faz uma análise, né? Senhor, quantas pessoas que eu já ganhei, quantos discípulos que eu tenho, né? A gente tem que fazer essa análise, não podemos, né, ficar infrutífero, temos que frutificar. Nós vamos agora estar vendo um vídeo para a gente encerrar, já encerrando, né? Vamos estar vendo. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide,
parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.